Bom dia, sejam bem-vindos, um grande abraço. Já já começamos, pessoal. Tá dando para ouvir direitinho? Tá ok o som? Mais uns 2 minutinhos a gente começa. O som tá ok, né? Tá joia. Só um instante, então, já iniciaremos. Prontinho. Bom dia a todos que estão chegando, pessoal. Grande abraço, tá? A Leila, um abração, Michele, Pati, Marília, Roseli, Maria Lúcia, Erlane, Lilian, Michele, Jussara, Marlon, Elisângela, Glaucia, Helena, Sônia, Sara Lúcia, Pinheiro, Ana Cláudia, Rosinha Brito, Marisa Santos, Bruna Cavalheiro, Renata, Albenize, Elida Rosália, Carla Lustosa, Gil Pascoal. Bom dia a todos. Cláudia Stos, Alan Cades, Teca Guimarães, Janete, Beto, Juliana, Bruna, Tiago. Um grande abraço, sejam bem-vindos. Estamos na nossa hora, pessoal. Vamos começar então? Vamos fazer a nossa prece, né? Vamos todos unir os nossos pensamentos, estabelecendo a ligação mental com a espiritualidade que nos auxilia, tanto a mim, que aqui estou no meu ambiente, quanto vocês, no ambiente em que vocês se encontram, amparados espiritualmente, recebendo passes, recebendo assistência dos bons espíritos que estão com todos. Senhor Jesus, mais um dia em que nós abrimos os olhos para um novo aprendizado, para uma nova experiência, para uma nova oportunidade. Só temos a te agradecer, Senhor, por podermos estar juntos neste ambiente virtual e estarmos conectados espiritualmente. Sabemos que nós efetivamente estamos onde o nosso pensamento estiver. Então sabemos que estamos juntos, unidos pela vibração, nunca separados pela distância. Ajuda-nos, Senhor, para que todos possamos aproveitar ao máximo cada minuto em que aqui permanecemos, assimilando as informações que jorram abundantes dos livros e das boas intuições e harmonizando os nossos sentimentos, para que tenhamos saúde e paz, hoje e sempre. Que assim seja.
Muito bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos estudar o Livro dos Espíritos, né? Hoje, só ajeitar aqui minha tela para enxergar melhor aqui. Nós estamos na primeira parte, capítulo 3, falando do método, né? E o último que fizemos foi o 25, então vamos pegar os 26, o item 26, né? Nós estamos falando aqui a respeito dos vários tipos, né, de opositores, né, de pessoas que questionam a doutrina espírita, né, dos vários tipos de incrédulos, né. Então, Allan Kardec está fazendo um estudo aí minucioso a respeito desse assunto, né. Na verdade, essa aproximação progressiva, né, que as pessoas fazem com relação ao Espiritismo, né? A gente sabe que só a pouco e pouco a criatura vai se aproximando de certas informações que o Espiritismo tem nos trazido, né? Então, não é uma obra assim do acaso, não é uma coisa aleatória e improvisada, né? Isso aí é fruto de um amadurecimento em contato com as informações sobre as leis divinas, né? Sobre o funcionamento da vida, do universo. Isso tudo não é obra do acaso, né? Certo? Então vamos lá, Allan Kardec aqui no item 26, ele começa dizendo aqui: os indecisos, apesar de constituírem a classe mais numerosa de todas, não podem ser incluídos entre os opositores, os indecisos, né? Os espíritos amigos, eles tratam essa questão da indecisão, né, como algo ruim para a gente. Eu estava lendo, inclusive, o Libertação, né? É um livro muito bom, do André Luiz. De vez em quando eu gosto de reler toda a obra do André Luiz. E no Libertação até ele estava falando, ontem mesmo eu estava vendo, né, que a classe das pessoas indecisas, né, indecisas e por vezes uma atitude perversa, leviana, né, é muito grande no planeta, né? E a indecisão parece uma coisa simples, né, uma coisa inclusive ingênua, uma coisa sem nenhum perigo, né? Mas nós podemos perder muito tempo na indecisão. Nós podemos perder uma vida inteira na indecisão, né? Uma coisa inocente, uma coisa assim, então, né? Então sem problema, né? Mas na verdade a gente pode se paralisar muito tempo na indecisão. É isso que os Espíritos nos dizem, né? Então, a gente vê de uma forma assim simplista essa questão da indecisão, né? Só que por vezes nós temos elementos para decidir, nós temos elementos para escolher de uma forma positiva, para pegar um caminho e seguir. Essa indecisão, né? Essa vacilação que a gente fica, às vezes a gente pode ficar muito tempo nessa vacilação, nessa indecisão, perdendo excelentes oportunidades de aprender, excelentes oportunidades de ajudar, excelentes oportunidades de crescer na indecisão. Fica lá na indecisão, né? Fica cultivando a dúvida, fica cultivando a indecisão, né? Então aqui ele está dizendo, é a classe mais numerosa de todas, né? Mas não podem ser incluídos entre os opositores, né? Não necessariamente um opositor, né, da doutrina, mas um indeciso que fica lá, às vezes até com condição de poder escolher, mas fica lá, né, de poder seguir um caminho bom e fica lá vacilando, né? Geralmente são espiritualistas por princípio, né? Então, geralmente são espiritualistas por princípio. Então aqui Allan Kardec está falando de uma classe de pessoas que tem uma condição um pouco já diferenciada, né? Já são espiritualistas por princípio, quer dizer,
já tem bases para entender, já tem bases para aceitar do espiritualismo. Ou seja, não é uma pessoa, né, de um pensamento ainda muito rudimentar nesse campo. Quer dizer, já tem mais condição para entender, para enxergar algo além, né? Então, geralmente são espiritualistas por princípio. A maioria deles possui uma vaga intuição das ideias espíritas e aspira a alguma coisa que não consegue definir. Estão vendo? Né? Quer dizer, das classes anteriores que a gente falou, essa é das que estão mais próximas, né, do pensamento espírita, da aceitação. Né? Tem uma vaga intuição das ideias espíritas e aspira a alguma coisa que não consegue definir. A gente poderia dizer que essas pessoas, elas estão transitando, conforme a Joana de Ângeles diria, né? Elas estão transitando entre o ego, né? Elas estão na saída do ego, encontrando já, percebendo já que tem uma ligação entre o ego e o self. O ego representando um pensamento mais horizontal, um pensamento mais voltado para o mundo de fora, para as conquistas imediatas, né? Para a riqueza, o poder, o status, a projeção da imagem, todos esses ganhos mais de fora que a gente tem. Só que isso vai levando à decepção, isso vai levando à frustração. Quando os castelos do ego começam a ruir, aí a pessoa começa a entender que existe algo mais, que deve existir algo mais, que é o terreno do self, que é o terreno do espírito. Tá? Então, geralmente a pessoa entra em crise existencial. Quando alguém me procura, por exemplo, em crise existencial, eu acho muito bom. Por quê? Porque já é sinal que tudo aquilo que satisfazia a pessoa antes, agora não satisfaz mais. Tudo aquilo que era motivo de alegria antes, tudo aquilo que era motivo de satisfação, hoje já não é mais. A pessoa está querendo algo mais profundo, ela está querendo algo mais verdadeiro, está querendo algo que traga um crescimento maior. Aí ela vai entrando no terreno do self. Ela percebe que existe uma ligação, né, entre o ego, que é a vivência que ela estava tendo, só material, né, busca do prazer, busca das realizações imediatas, né? Aí ela começa a ver que tem algo mais, que é o terreno do espírito, o oceano do espírito, né? Então essas pessoas indecisas, né, são as pessoas que são indecisas entre fazer esse percurso da saída do ego para entrar no campo do self ou não, ou ficar no campo do ego. As conveniências, a família muitas vezes, né, ainda mais aquele clã, né, que segue uma determinada religião e tal, né, às vezes a família pesa ali, as conveniências pesam, né, e aí a pessoa não quer sair do campo do ego, porque ela quer os benefícios do ego, ela quer ser bem vista pelas pessoas, né, e se ela busca algo diferente, ela já começa a ser mal vista, já começa a falar dela, fulano entrou por um caminho diferente e tal, tá indo no tal do espiritismo, tá indo lá na casa espírita, né? Tem gente que não busca, por exemplo, tem gente que nem se declara espírita com medo de prejuízo financeiro. Às vezes a pessoa tem uma loja lá na cidade. Aí ela começa a descobrir as coisas espirituais, começa a se identificar, mas se alguém pergunta para ela, não, eu sou cristão, com medo de represálias na sua loja, por exemplo, né? Fica com medo porque muito da população ali é de outras religiões, ela fica com medo de vender menos. Então, esse é o terreno do ego, né? É o que não admite perdas financeiras, não admite perda na imagem, não admite perda no prestígio. Então demora a assumir a sua crença, demora a assumir
a sua fé, né? Seu novo entendimento, a sua nova postura perante a vida, né? E tá cheio de gente assim, né? Que começa a acreditar, mas fica lá escondido, né? Com medo de transformar isso em algo conhecido dos demais, né? Só que isso atrasa, né? Isso dificulta o processo de avanço, né? Porque a pessoa fica se contendo, né? E é legal quando as pessoas assumem a coisa, né? Quando ela assume, os outros ficam sabendo e começam a buscar ajuda. Porque sabe, olha, fulano está indo no centro, está indo no centro, né? Será que ela pode me ajudar? Né? Estou com uma dificuldade espiritual, tal. Aí começa a buscar a pessoa para receber ajuda, né? Então é legal quando as pessoas assumem, né? Aquilo que elas estão gostando, aquilo que elas estão se sentindo realizadas com essa busca, né? Então, falta-lhes apenas coordenar e formular os pensamentos, né? Muitas vezes falta para a pessoa se organizar melhor, né? Processar melhor certas informações, para que ela consiga decidir por fazer esse caminho, né? De buscar o self de uma forma mais plena, né? Isso não significa abandonar o ego. Isso é um erro, né? Buscar o self, buscar o espírito, não significa abandonar o mundo. Não significa abandonar o dinheiro, abandonar o sexo, abandonar a família. Não significa isso. Necessariamente não significa isso, tá? Mas passar a dar um valor relativo para tudo isso. Conforme a gente vai buscando o self, o espírito, nós começamos a relativizar o valor que nós dávamos para as outras coisas. Aí sim, né? A gente começa a relativizar essas coisas que antes a gente dava um valor absoluto. E agora a gente já começa a dar um valor relativo para certas coisas, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Assis, às vezes a pessoa até acredita, mas a dúvida do certo ou errado atrapalha, até porque a maior parte cresce acreditando que kardecista é macumba. A ignorância e o preconceito ainda é muito presente nas pessoas, né? O espiritismo é diferente das doutrinas, de outras doutrinas espiritualistas, né? E às vezes a pessoa cresce realmente com essa dificuldade de informação, ela tem pouca informação. Por isso que o estudo, né, o discernimento, vai ajudando a gente a se encontrar, né? Às vezes a gente ainda está num momento em que faltam informações importantes, mas a busca contínua nos faz encontrar, né? Buscar e achareis. Então a gente vai buscando e a gente vai achando conforme a gente busca, né? Ok? Então vamos lá. Para eles, o Espiritismo é um raio de luz, é a claridade que dissipa o nevoeiro. Por isso mesmo, o acolhem com avidez, com sofreguidão, porque ele os liberta das angústias que a incerteza lhes causa. Então veja bem, né? Aqui é algo bem positivo, né, que Kardec colocou. Você vê a importância dessa informação espírita para as pessoas, nessas que muitas que estão indecisas, quando elas começam a ter mais informação, quando elas começam a encontrar o terreno do self, começam a descobrir o terreno do self, que existe ligação entre uma coisa e outra, inclusive que ela não precisa abandonar o ego, não precisa abandonar, né, a sociedade, não precisa abandonar a família, não. Né? É só começar a dar um valor diferente, começar um entendimento diferente para tudo isso. Inclusive, a convivência social melhora muito. A qualidade na convivência social, a qualidade na convivência familiar, a qualidade como ela lida com o corpo, como ela lida com os hábitos, isso tudo começa a melhorar muito.
geralmente as pessoas ao redor começam até a estranhar o comportamento da pessoa. Fala, poxa vida, a pessoa está diferente, tá? Parece que está mais tranquila, tá? É mais moderada, tá? É o que a gente ouve as pessoas falarem, né? Então o pessoal ao redor começa a sentir a diferença. Então não precisa se abandonar nada, mas o equilíbrio começa a estar mais presente da nossa vida, né? Das nossas atitudes no trabalho, em casa, tal. Né? Isso é legal, né? E então, para muitas pessoas, a informação espírita ela vem como uma luz, assim, como um clarão surgindo no meio da escuridão, né? Que a pessoa estava em crise existencial, sentindo o vazio dos significados que ela dava anteriormente, né? O significado de obter coisas materiais, o significado de viver apenas o prazer, e aí aquilo foi se esvaziando, ela foi sofrendo frustrações, decepções, e aquilo, ela está vazia, né? Está se sentindo perdida, desorientada. De repente surge a espiritualidade, surge o conhecimento espiritual como algo revelador para a pessoa, explicando o porquê de certas dores, explicando o porquê de certas decepções, explicando o porquê, né, de certos fenômenos no campo da mediunidade, por exemplo, né? A pessoa estava achando que estava louca, aí encontra a mediunidade, fala, puxa vida, agora eu entendo melhor o que tem ocorrido comigo. Eu sei que eu não estou ficando louco, eu sei que eu sou médium, né? Eu tenho percepções. Aí isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom quando ocorre, porque dá às pessoas um novo sentido existencial, um novo sentido para o trabalho, um novo sentido para a família, um novo sentido para a vida de uma forma geral, né? Que bom, Deide. É isso aí, vamos em frente, né? Certo? Então vamos para o item 27, né? Vamos lá. Inseridos na categoria daqueles que acreditam, encontraremos os espíritas que não sabem que são espíritas. Tem essa também, né? Dos espíritas que não sabem que são espíritas, né? Ai, ai. Essa categoria constitui uma variedade ou uma subdivisão da classe dos indecisos. Quer dizer, dentro dessas dos indecisos, porque essa dos indecisos, como é boa parte da população, muita gente indecisa, né? Tem uma parte para a qual o Espiritismo está vindo assim de uma forma salvadora, né? Devolvendo um sentido existencial para a pessoa, né? Então, tem uma certa parte. Dentre os indecisos, e provavelmente para essa parte que já está mais apta a se decidir, né? Está mais apta a colher os benefícios que o Espiritismo traz, tem essa dos espíritas, ou seja, aqueles que já têm uma atitude, já têm um modo de pensar espírita, na verdade, já têm um modo de viver muito próximo do que o Espiritismo propõe, só que elas não sabem disso. De vez em quando encontram uns e outros, né? Que a pessoa já tem tudo assim, né? Que você percebe que ela já se encaixa perfeitamente no contexto espírita. Ela tem um modo de viver, de pensar, de sentir assim, muito próximo do que a gente procura fazer dentro da nossa vida, dentro da casa espírita, né? Só que a pessoa não sabe disso, porque ela não encontrou isso ainda, né? Ela não se sente bem com outros grupos, mas ela também não está em grupo nenhum. Ela não se sente bem com as amizades de antes, mas ela também não tem amigos novos. Então a pessoa vive um certo vácuo, ela vive um certo momento, um certo vazio, em que você percebe nitidamente que ela está se esvaziando de algumas coisas que antes eram boas para ela, mas que hoje já não são mais, não preenchem mais. Só que ela ainda não se preencheu com outras coisas. Ela não se preencheu com outras amizades, com outros grupos, com outros afazeres,
né? É que a pessoa que nós somos hoje não é a mesma pessoa de um ano atrás. Não é a mesma pessoa de 5 anos atrás. A nossa pessoa, ela vai mudando. E às vezes a gente está fazendo as mesmas coisas de 5 anos atrás, e a nossa pessoa já é diferente. Então tem momentos que a gente acaba mesmo saindo de certos grupos, a gente acaba, né, se afastando de algumas amizades, que é natural e até desejável, né, porque tem certos vínculos que pesam na nossa economia vibratória. Porque eles se ligavam a nós pela pessoa que nós éramos antes. E os conceitos foram mudando, as atitudes foram mudando, os hábitos foram mudando. Faz sentido para vocês isso, pessoal? Faz sentido? Né? E aí, à medida que a nossa pessoa vai mudando, né? À medida que a nossa pessoa vai mudando, a sintonia que se estabelece ao nosso redor também vai mudando, né? Isso é bom, né? Então você percebe isso que o Kardec está falando, né? Dos espíritas que não sabem que são espíritas, ou que têm um comportamento, uma vida, um modo de pensar muito próximo do espiritismo, né? Essa categoria constitui uma variedade ou uma subdivisão da classe dos indecisos. Sem nunca terem ouvido falar da doutrina espírita, possuem um sentimento inato dos seus grandes princípios. Quer dizer, a pessoa que nunca teve um contato direto com a informação espírita, mas ela expressa conceitos, expressa sentimentos, expressa atitudes que vão ao encontro de uma forma muito positiva com o que se vive dentro do espiritismo. A Giane, né? Isso aconteceu comigo. Nunca me encontrei em nenhuma religião. Sempre faltava algo, né? Até que você começou a buscar o espiritismo, Giane, é isso, né? Assis, na verdade, cada um está num grau de evolução. Exatamente. Cada um expressa o seu nível de consciência, o seu nível de entendimento, o seu nível de compreensão das coisas, né? E não tem problema nenhum. Né? Por isso que a gente deve respeitar todas as religiões, os grupos, cada um expressa o seu nível de conquistas em vários campos. Né? Mas existe uma mudança, existe uma evolução. Né? Nós temos que compreender isso também. Cada grupo vai se caracterizando por aquilo que conseguiu assimilar, né? Conseguiu desenvolver, conseguiu produzir, né? Então, cada um expressa o seu nível evolutivo, né? Ok? É interessante que aí você percebe, né, que a pessoa ela tem já um jeitão já espírita, né? E aí você até prevê, dá até para prever que em breve ela vai encontrar, né? Ela vai encontrar algum grupo, ela vai encontrar pessoas espíritas com as quais ela vai se identificar. E é o que acaba acontecendo. Ou então você convida para ir na casa espírita, a pessoa chega lá e fica encantada. Por quê? Porque tudo que ela não encontra fora, ela começa a encontrar dentro. Né? Ela começa a encontrar pessoas que ela não achava que existiam, pessoas que pensavam como ela, que enxergavam a vida como ela achava que não existia. Tem muitas pessoas que falam assim para mim: Alexandre, eu acho que eu sou um ET aqui na Terra, porque eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu falo: não, você não é um ET não, né? Tem muita gente que pensa como você, que enxerga como você, só que você não encontrou essas pessoas ainda. Eu vou te levar para um lugar que você vai encontrar. E aí a pessoa, né, quando chega na casa espírita, quando começa a ouvir as palestras, tal, participar dos estudos, aí ela fica encantada com encontrar pessoas que estão na mesma vibração que ela, no mesmo entendimento que ela, né? Isso é muito legal, muito bonito, inclusive, né? Devolve à pessoa a sensação de que ela é uma pessoa normal, que ela é uma pessoa como outras pessoas, né? Que não tem nada de errado com ela, né? Ela não é um ET aqui na Terra, ela é simplesmente
uma pessoa que precisava encontrar o seu grupo, precisava encontrar, né, aqueles que são parecidos com ela, com as quais, né, com as pessoas as quais ela se sente bem, com quem ela se sente bem, né? Isso é fundamental. Esse sentimento se reflete em algumas passagens de seus escritos e de seus discursos, a tal ponto que os seus ouvintes julgam que eles são conhecedores da doutrina. Encontramos numerosos exemplos dessa categoria entre os escritores sagrados e profanos, entre os poetas, oradores, moralistas e entre os filósofos antigos e modernos, né? Profano é tudo que é alheio à religião, né? Que não tem envolvimento com ela, né? Com a religião. A gente é interessante, né? Mas a gente pode sim perceber o pensamento de certas pessoas, às vezes que vão na TV e emitem certos conceitos, né? Eu falo, olha, essa pessoa aí é uma pessoa que ou ela já está dentro do espiritismo ou ela está caminhando para encontrar. Às vezes ela não está inserida, né, dentro de uma instituição, dentro do pensamento espírita, mas ela está caminhando para isso, porque ela já está expressando conceitos que vão nessa direção, né? E a gente pode ver isso em escritores, em jornalistas, né, que vão se aproximando gradativamente, sem o saberem, eles estão se aproximando do pensamento espírita, né? Ok? Muito bem. Então vamos entrar no item 28. Tá ficando claro, pessoal? Tá tranquilo, né? O estudo de hoje tá bem tranquilo, né? Então, item 28. Allan Kardec faz um resumo aqui em seguida, né? No item 28. Entre aqueles que se convenceram pelo estudo direto do Espiritismo, podemos distinguir. Entre aqueles que se convenceram pelo estudo direto do Espiritismo, podemos distinguir. Primeiro, aqueles que acreditam pura e simplesmente nas manifestações dos Espíritos. O Espiritismo é, para eles, apenas uma ciência de observação, apresentando uma série de fatos mais ou menos curiosos. Vamos chamá-los de espíritas experimentadores. Tá? Ok? São quatro classes aqui que Allan Kardec separa, são importantes para a gente, porque é o modo como a gente lida com o conhecimento e com a prática do Espiritismo, né? Quer dizer, como que a gente, que nível que nós estamos nessa teoria e nessa prática, né? Então ele coloca aqui, olha, a primeira classe daqueles que se convenceram pelo estudo direto do Espiritismo, podemos distinguir. Primeira classe, aqueles que acreditam pura e simplesmente nas manifestações dos Espíritos. O Espiritismo é para eles apenas uma ciência de observação, apresentando uma série de fatos mais ou menos curiosos. Vamos chamá-los de espíritas experimentadores. Então vamos dizer assim, nessa classe nós temos as pessoas que entraram em contato com os fenômenos, entraram em contato com a prática espírita, né? Com o conhecimento e com a prática espírita, né? Mas como elas vivenciaram, ou como elas vivenciam esse conhecimento e essa prática, é só na base da experimentação. Então o Espiritismo é para essas pessoas apenas uma ciência de observação, né? Olha, tem muita gente nessa condição, né? Acreditam, conhecem, pode falar da teoria do começo ao fim, citar autores, falar de fenômenos, conhecer nomes, dar nomes aos fenômenos, né? Só que a pessoa não sai do campo
da experimentação, não sai do campo da observação. Como se o Espiritismo fosse apenas uma ciência mesmo. E aqui que é interessante, né, a gente observar a importância daquela tríade, né? Espiritismo, ciência, filosofia e religião. Né? Porque o Espiritismo não é apenas ciência. Né? Então nós não podemos ficar só na postura de quem observa ou de quem experimenta as coisas e extrai conclusões. Não é apenas isso. Implica num questionamento mais profundo, um questionamento filosófico, na filosofia existencial que a gente segue, né? E a conduta moral nossa, que é a conduta, que é a moral do Cristo, que deve permear toda a nossa prática. Então você tem que tirar decorrências morais, né? Uma mudança comportamental. Tá? Então não pode ser apenas uma ciência de observação. Né? Nós não podemos ser apenas espíritas experimentadores, né? Que apenas faz experiência com o Espiritismo. Né? Nós somos a obra, né? Nós precisamos mudar junto com aquilo que a gente observa. Né? Ok. A segunda classe aqui. Aqueles que veem no Espiritismo algo mais do simples fato, algo mais dos simples fatos espíritas. Compreendem o seu aspecto filosófico, admiram a moral que daí decorre, mas não a praticam. A influência da doutrina sobre o seu caráter é insignificante ou nula. Aqui a gente avançou um pouquinho mais, né? Você saiu só do âmbito da experimentação, só do âmbito científico, técnico, né? Tem muita gente que fica encantada com a técnica, né? Eu quero saber da técnica, porque a técnica, principalmente no campo do passe, né? Porque a técnica, e a gente fala, olha, se preocupa com a questão moral, mais com a questão moral do que com a técnica. Com a melhoria moral, você pode fazer muito, mesmo sem a técnica. E só com a técnica, sem o componente moral, você pouco vai poder fazer, ou quase nada. Tá? Então, tem muita gente que até se aproxima, né, do Espiritismo, compreende o seu aspecto filosófico, admira a moral do Cristo associado aos conteúdos espíritas, tá? Mas não praticam, não consegue sair do âmbito só da teoria, né? Não consegue transpor isso para uma vivência prática. Todos nós, né, pessoal, em algum momento da vida, nós podemos adotar essa ou aquela postura. Eu não estou falando de pessoas fora da gente aqui, né? Somos nós mesmos em atitudes diferentes em certos momentos da nossa vida em contato com a doutrina espírita, né? Ninguém é só de uma classe ou de outra. Isso aqui é só didático, né? Só para a gente ter um entendimento, né? Ok? Então a influência da doutrina espírita sobre o seu caráter é insignificante ou nula, né? Então, assim, é lógico que é difícil da gente acreditar, né? Uma pessoa entrar na doutrina espírita e a doutrina espírita não surtir nenhum efeito moralizador na pessoa, né? Eu acho difícil, inclusive, de acontecer isso. É lógico que a pessoa não vai virar um santo da noite para o dia, né? Mas sempre alguma coisinha começa a mudar. O ritmo dessa mudança, aí que depende de cada um. O quanto eu vou deixar que a doutrina espírita mude no meu caráter, na minha atitude, ou não. O ritmo dessa mudança. Agora, que há mudança, sempre há. Sempre há, né? Então, isso que o Kardec colocou, até é difícil, assim, da gente verificar, né? É difícil, eu pelo menos... em absoluto, assim, é difícil da gente verificar. A influência da doutrina sobre o seu caráter é insignificante ou nula. Uma pessoa que participa, uma pessoa que, né, está sempre ali envolvida, tal, é difícil que ela não mude.
né? A tendência é ir mudando, mesmo que devagar, mas a tendência é ir mudando. Não modificam em nada os seus hábitos e não se privam de um só dos seus prazeres. O avarento continua a ser mesquinho, o orgulhoso se mantém sempre cheio de amor próprio. O invejoso e o ciumento continuam sempre agressivos. Para eles, a caridade cristã é apenas um belo ensinamento. São os espíritas imperfeitos. São os espíritas imperfeitos. Essa segunda classe. Como eu já falei, eu acho difícil isso acontecer na prática de uma forma tão exata do jeito que Kardec tem colocado aqui. Eu acho difícil, né? A gente vê, assim, pessoas que você até se espanta, né? Fala, puxa vida, a pessoa está há tantos anos e parece que o conhecimento ali, ela continua batendo na mesma tecla, caindo nos mesmos erros, né? Eu acho que quando isso ocorre, é porque aquelas áreas que a pessoa tem caído mais são áreas que ela tem mais dificuldade. Às vezes em outras áreas que são mais tranquilas para a pessoa, ela vai melhorando. Mas tem aquelas áreas que ela tem mais dificuldade, que são os maiores desafios dela, né? Seja no campo sexual, seja no campo profissional, financeiro, né? É onde ela tem mais dificuldade. Então, não é que ela não está melhorando, é que ela enfrenta mais dificuldade, ela é mais teimosa naquele campo, né? Então, eu não vejo exatamente assim que ele está sendo perdido, está sendo improdutivo, não. Mas eu acho que a gente tem áreas que há muitas encarnações a gente está trabalhando, né? E a gente precisa trabalhar muito para melhorá-las, né? Assis colocou, né? Na minha opinião, a mudança vem ao mesmo tempo que você vai estudando. Quanto mais estudamos e participamos, vamos vendo o verdadeiro, né? É inevitável mudança. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê o conceito de que primeiro vem a mudança intelectual, depois vem a moral, né? Primeiro vem o conhecimento, depois a aplicação, né? Agora, a velocidade com que isso se dá nem sempre é quando a gente quer. Mas a pessoa ela tem um período de amadurecimento, ela tem um período de transformação que não é exatamente quando a gente quer, é no ritmo dela, né? Então, a questão é que não dá para a gente exigir dos outros, né, pessoal? Nós é que somos essas pessoas que estão em evolução também, então nós temos é que focar em nós para nós nos avançarmos, né? Para nós melhorarmos, né? Certo? O problema é que a gente se aproxima da casa espírita, a gente se aproxima da doutrina espírita e a gente vai entendendo os conhecimentos, a gente vai pegando, né? A essência da doutrina, a gente começa a conhecer e tal. Só que a gente chega na casa espírita trazendo o nosso baú ou o nosso armário de dificuldades. A gente chega na casa espírita empurrando o nosso armário de dificuldades. Cada um de nós. A gente chega nos grupos e junto com a gente chegam as nossas dificuldades, o caminhão de dificuldades que a gente tem, né? A nossa boa vontade ajuda, né? Nosso interesse em aprender ajuda. E as nossas dificuldades, aquele caminhão de dificuldades, criam problemas para nós, né? Então não é fácil, né? Junto com a nossa chegada à casa espírita, a gente chega junto ao nosso armário de problemas, né? Problemas que a gente já traz de outras religiões, que a gente já traz de casa, que a gente já traz dentro de nós. Isso que eu estou querendo dizer, né? Por isso que a gente tem o lado sombra e a gente tem o lado luz. O lado luz nos ajuda, o lado sombra, esse armário de dificuldades que a gente tem, precisa ser trabalhado. Aí a gente precisa de muita humildade para a gente perceber o que precisa ser trabalhado. O problema é quando não há essa humildade,
né? E aí a pessoa começa a meter os pés pelas mãos, começa a opinar em coisas que não tinha condição de opinar, às vezes mal chegou, já está, né, querendo se intrometer em coisas que não precisava, as dificuldades da pessoa já estão aparecendo, né? Então, cada um de nós tem os seus pontos aí a serem trabalhados, né? E constitui os espíritas imperfeitos. Agora, todos nós somos imperfeitos, né? Por isso que eu falei, todos nós chegamos empurrando o nosso armário de dificuldades, né? Todos nós somos imperfeitos. Aí a terceira classe, aqueles que não se contentam em apenas admirar a moral espírita, mas que a praticam e aceitam todas as suas consequências, convencidos de que a experiência terrena é apenas uma prova passageira. Tratam de aproveitar os seus curtos instantes para avançar no caminho do progresso, único meio que pode elevá-los de posição no mundo dos espíritos. Assim, eles se esforçam para fazer o bem e para reprimir as suas más tendências. O relacionamento com as outras pessoas é sempre seguro, porque a convicção que possuem os afasta de qualquer mau pensamento. A caridade é sempre a sua regra de conduta. Estes são os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos, né? Isso é o que todos nós estamos buscando, né, pessoal? Isso é o que todos nós estamos buscando, num plano ideal. É o que conseguimos realizar ainda? Não. É o que nós estamos tentando buscar. Porque falar que todos nós já fazemos tudo isso aqui é dizer que todos nós temos uma condição de Jesus, por exemplo, que nós não temos ainda, né? Nós não temos. Nós não somos como Jesus. Jesus é esse espírita, né, perfeito, que esse espírita de fato, né? Mas nós não somos ainda esse ser. Nós estamos buscando isso, tá? Então nós temos que compreender que existe uma certa distância ainda entre o que a gente idealiza e o que a gente consegue fazer na prática, né? Mas estamos buscando. Aí a quarta classe, finalmente, existem os espíritas exagerados. A espécie humana seria perfeita se adotasse sempre o lado bom das coisas. O exagero é prejudicial em tudo. No Espiritismo, ele fornece uma confiança cega e ingênua no que diz respeito às manifestações do mundo invisível, fazendo com que se aceite com extrema facilidade e sem verificação aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo e impossível. O entusiasmo deslumbra e não permite que as pessoas raciocinem. Então, essa espécie de seguidores da doutrina é mais prejudicial do que útil à causa do Espiritismo. Então aqui, pessoal, nós chegamos no ponto e passamos dele, tá? Assim, né? Em termos bem práticos é isso. A gente chegou no ponto certo e passou do ponto, né? Que é no caso do espírita exagerado, né? Dos espíritas exagerados ou fanáticos, né? Aí nesse exagero, o que a gente encontra? A gente encontra muito do que a gente chama psicologicamente de compensação. Tudo que a gente exagera muito é um mecanismo compensatório, psicologicamente falando, que demonstra a minha insegurança, demonstra o contrário, na verdade. Por exemplo, você pega o puritano, né? Você pega o puritano. O puritano, né? Você não pode nem falar a palavra sexo para ele, nossa, eu falo sexo não pode dentro da casa espírita, né? A pessoa puritana. Pessoa puritana, se você for vasculhar no íntimo da pessoa, no inconsciente da pessoa, na história da pessoa, o que você vai encontrar? Frequentemente desejos promíscuos, né? Pensamentos perversos no campo sexual.
você vai encontrar dificuldades no campo sexual. Entendeu? Então isso a pessoa reprime, ela guarda aquilo no inconsciente e começa a cair nesse comportamento exagerado, né? Querer controlar os outros, querer, né, ser a pessoa que fica vigiando a moral dos outros, tá? Então é um comportamento compensatório, né? Então todo esse exagero, por exemplo, o exagero de querer convencer todo mundo a se tornar espírita, né, é um exagero, é um comportamento que demonstra minha insegurança. Eu quero chamar todo mundo para diminuir a minha insegurança. Será que eu estou indo no caminho certo? Então, quanto mais pessoas vierem junto comigo, aquilo aplaca um pouco a minha insegurança de estar indo no caminho errado, por exemplo. Né? Então, eu quero convencer todo mundo, como que querendo me convencer. Né? Então, isso demonstra uma insegurança. Por isso que a gente, quando a gente fica mais seguro, quando a gente fica mais tranquilo com a gente mesmo, não importa se os outros acreditam ou não, se querem vir junto ou não, não importa. Se quiser, ótimo. Se não quiser, também eu respeito, fica tranquilo, siga o seu caminho. Se for de outra religião, se for de outra casa, não tem problema, né? Não tem problema nenhum, né? Então, mas aqui são os espíritas exagerados, né? Aqueles que acabam tendo muitas vezes uma compreensão sobre os fenômenos mediúnicos, ou sobre tudo no espiritismo, uma compreensão cega, uma fé cega, crédula, ingênua, né? Frequentemente precisando de mais estudo. Aqui entra também as pessoas que ficam fascinadas, né? Então encontra determinado médium e fica fascinada, né? Porque o médium falou que tal, né? Falou certas coisas para a pessoa, pronto, aquilo já gera um fascínio sobre a pessoa. Só o fato de estar conversando com o espírito através do médium, e o médium falar lá algumas palavras agradáveis à pessoa, pronto, já fica fascinado, né? Quer dizer, a ingenuidade, né? A inocência da pessoa. Isso acontece muito com pessoas novas dentro do espiritismo, né? Pessoas que nunca tiveram muito contato com espíritos, com a mediunidade, com conhecimento espírita. Às vezes, quando elas começam a ter, se for de uma forma inadequada, e elas não tiverem orientação segura, né, às vezes a pessoa já fica fascinada, né? E isso já pode gerar um certo problema, ao invés de ajudar, né? A pessoa fica deslumbrada, né? Isso acontece muito, viu, pessoal? E é difícil, porque uma vez que a pessoa ela fica fascinada, é difícil depois você mudar o pensamento da pessoa, sabe? Geralmente ela tem que quebrar a cara, tem que bater cabeça, tem que sofrer um certo tanto lá para ela sair daquele fascínio. Geralmente ela tem que ver a pessoa que ela ficou fascinada, às vezes ela tem que ver a pessoa mostrar que não é o que ela está achando, para aí a pessoa fala, puxa vida, né? Eu fiquei fascinado, achei que a pessoa era um santo, achei que era um mártir, achei que era... E de repente a pessoa se mostrou ser tão imperfeita quanto eu, até mais, se mostrou não ser confiável, se mostrou não ser, né, correto, inclusive, no conhecimento espírita ou na prática espírita. Aí a pessoa bate cabeça, aí começa a entender melhor e muitas vezes sai daquele fascínio, né? E às vezes não. Às vezes precisa mais dificuldade ainda, né? Então vamos lá, vamos ver se a gente termina isso aqui. Os espíritas exagerados são os menos aptos a convencer alguém. E é com razão que todos desconfiam do seu bom senso. Graças à sua boa fé, são facilmente enganados pelos espíritos mistificadores, aí, o que eu estava falando, né? E pelas pessoas que procuram explorar a sua credulidade. Se apenas eles sofressem as consequências desse exagero, o mal seria menor. O pior é que, mesmo sem querer, eles dão argumentos aos incrédulos, que mais procuram zombar do que se convencer.
Por conta dessa classe de espíritas, esses incrédulos consideram todos os espíritas como ridículos. E às vezes com razão, né? Porque se certo médium ou certo espírita começa a ter procedimentos, né, que dão margem a esse questionamento pela sua prática, pelo seu modo de fazer, né, muitas vezes ridículo mesmo, né? Quer dizer, aí você dá margem para que os outros vejam o espiritismo como algo ridículo, né? Vejam a mediunidade como algo ridículo, né? E ela não está, né, nesse rol de coisas ridículas, né? Pelo contrário, a mediunidade é algo seríssimo, né? Algo sublime, mas depende do modo como você busca, né? Se você buscar de uma forma leviana, aí o que você vai ter é a aproximação dos espíritos levianos, né? Aí, para terminar, certamente isso não é justo e nem racional. Entretanto, já se sabe que os adversários do espiritismo apenas reconhecem como sendo boa a sua própria razão. Poucos se importam em conhecer a fundo os assuntos sobre os quais falam. Quer dizer, as pessoas que questionam o espiritismo, elas não querem conhecer a fundo. Então elas vão olhar a superfície. E o que encontram? Às vezes encontram pessoas fascinadas ou pessoas deslumbradas que não dão segurança, que não passam confiança, né? Então, é aí que nós temos que tomar cuidado o como nós vivemos a doutrina, como nós vivemos a mediunidade, como nós expressamos isso, né? Socialmente, para que nós passemos uma ideia mais precisa do que é o espiritismo, do que é a casa espírita, do que é a mediunidade, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque senão muitas pessoas se utilizam, né, das nossas falas, do nosso proceder, para zombar, para ridicularizar a doutrina espírita, né? Nós poderemos nos subtrair em absoluto das zombarias, das ironias, do sarcasmo, do deboche? Não. Nós não poderemos nos subtrair. Nós podemos até fazer o que é certo e seremos ainda alvo das ironias, das zombarias, mas pelo menos a gente está com a consciência em paz que a gente está fazendo o que é certo. Nós não temos o controle sobre as pessoas, nós não temos o controle sobre como elas entendem o que a gente está fazendo. Mas a gente tem que estar em paz com a nossa consciência, procurando fazer a coisa de forma correta. Tá? Então nós não temos como nos privar de dar a cara a bater, né? Eu estou aqui falando publicamente, né, para o planeta, para quem quiser ouvir, né? E tem pessoas que podem achar ridículo o que eu estou falando, podem zombar, podem ironizar. Para mim, não vai mudar nada, é problema das pessoas, né? O que importa para mim é o que eu estar falando aqui ser coerente com o que eu vivo, coerente com o que eu observo, coerente com o que eu estudo. Isso para mim é o que importa, né? Como as pessoas vão enxergar isso aí é uma questão delas e do nível evolutivo delas. Isso eu não tenho controle. Isso é uma questão de cada um, não é? Ok? Mas por isso que a doutrina espírita é uma religião que é de consciência, né? É eu com a minha consciência, é vocês com a consciência de vocês, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece final, pessoal, para encerrarmos o estudo de hoje. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais uma vez estarmos juntos. Agradecemos a Allan Kardec pelos seus ensinamentos. Agradecemos a espiritualidade que sempre nos ampara nesses momentos. E agradecer, Senhor, a Ti, que é para nós o nosso modelo e guia, o tipo de ser humano mais perfeito que Deus colocou próximo a nós, para que aprendêssemos contigo as lições de mansuetude, de paz, de perdão e de compreensão. Que a tua luz nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, muita paz a todos, fiquem com Deus, tá?
E estaremos juntos amanhã, né? Se Deus quiser, às 20 horas, tá bom? Um abração, até mais.